Para começar a ver mais, vamos com uma sugestão de pauta de um telespectador. Nós recebemos uma mensagem pedindo para a gente fazer uma entrevista sobre cuidados com a saúde no frio. Por isso, nós vamos falar sobre o assunto agora. Nós estamos passando por um frio histórico, com chance de termos as temperaturas mais baixas dos últimos 66 anos. Nós estamos conectados com o médico cardiologista, Dr. Christian Dal Ponte, que está aqui conosco. Boa tarde, Dr. Christian, mais uma vez. Seja bem-vindo a Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde aos telespectadores e a oportunidade de falar no programa Ver Mais. Bom, onda de frio histórica, Dr. Christian. Nos últimos 66 anos não se tinha um frio tão forte aqui na nossa região, segundo dados de meteorologistas estudiosos do assunto. E as pessoas começam a ficar com muito medo com relação à questão da saúde. Então, quais são os riscos principais, que o frio pode causar ao nosso corpo? Bom, os dias frios eles sempre despertam preocupações, principalmente com doenças respiratórias. Muitos sabem, antes do Covid, da incidência de gripe, resfriado, rinite que o inverno ocasiona. Mas as doenças cardiovasculares, elas necessitam de uma atenção especial no inverno, porque a gente tem um aumento de incidência de infarto nas épocas mais frias do ano. E se a gente analisar, por exemplo, olhando temperatura e doença do coração, a gente tem um limite, por exemplo, de 14 graus como um limite de 14 graus, uma média diária de temperatura de 14 para baixo, que no caso agora a gente está sofrendo mais do que isso, o risco de ter um infarto ele aumenta em 30%. E cada 10 graus que essa temperatura cai, ou seja, se ela cair de 14, por exemplo, para 4, e se ela cair, por exemplo, depois para menos 6, que daria mais uma queda de mais 10%, a gente tem um incremento de mais 7% sobre cada uma dessa queda. Então, a gente já parte em 14 graus com um risco de 30% a mais, e cada queda de 10 graus a gente tem 7% a mais. Então, é um risco muito alto, e tudo isso porque a gente tem uma constrição da artéria, ou seja, do cano que leva sangue, e isso aumenta a pressão e assim faz com que a incidência do AVC, do infarto, seja maior nessa época do ano. Agora, doutora, a gente, agora focando nessa questão das doenças cardiovasculares, a gente sabe que a questão de rinite e tal, ficar em ambiente arejado, tal. Mas aí, em contrapartida, como é que a gente faz para essa questão da temperatura, da queda, no caso das doenças cardiovasculares? Tem que se aquecer, doutor Christian, porque daí, para não sentir tanto essa perda de calor? A preocupação que a gente tem são com os menos assistidos, né? Então, assim, a população de rua, ou aquela população mais carente que não tem, no caso, meios de se aquecer, elas são mais sujeitas a isso. E infelizmente, elas também não estão em acesso à saúde preventiva, vamos dizer assim, para saber a sua história cardiológica, para saber se a sua pressão está sob controle, se ela tem risco de aterosclerose, de ateromatose, que é a plaquinha de gordura na artéria, que pode romper com esse frio. Então, assim, a dica sempre é se agasalhar, a dica sempre é evitar se expor muito tempo em ambientes abertos, sem uma roupa adequada ou sem uma vestimenta adequada e sem sombra de dúvida, ter a avaliação do seu profissional de saúde, do seu cardiologista, para que a gente saiba dos controles da hipertensão, do seu remédio, além desse controle, vamos dizer assim, da vestimenta, daquilo que você está usando no dia a dia. Tem alguma forma, doutor Christian, das pessoas aumentarem a imunidade, até nessa questão do seu assunto, de um infarto, por exemplo, de uma condição, de alguma doença cardiovascular? Tem alguma forma das pessoas estarem preparadas, digamos assim? Não há milagre com relação à imunidade. Isso, alguns profissionais propagam que a minha imunidade está baixa, vamos dar um remédio para aumentar a sua imunidade. A imunidade está numa boa prática de saúde, você comer bem, se exercitar, e principalmente fazer uma saúde preventiva, ou seja, seja o homem ou a mulher, fazer a consulta de check-up que você precisa naquelas doenças que têm maior incidência de acordo com a sua faixa etária. Basicamente é isso, se alimentar bem e prática de atividade física é suficiente para você estar bem melhor preparado do ponto de vista imunológico para qualquer patologia nessa época do ano. Se eu começar agora a fazer isso, para amanhã, que vai vir um frio bem grande, eu estou preparada? É legal porque assim, as pessoas perguntam isso, né? Eu vou começar amanhã.
ótimo, desde que não seja aquela pessoa que diga que vai começar amanhã e adia para a próxima segunda e para outra segunda, isso não funciona. Agora, qualquer pessoa sedentária ou que esteja praticando alguma atividade física do zero e começar por alguma coisa, ela tem um benefício de pelo menos 30%, tanto na saúde cardiovascular como infarto, prevenção de infarto, prevenção de AVC e, consequentemente, vai ter também o auxílio na perda de peso. Então, eu acho que é para já que a gente precisa manter bons hábitos de vida, como alimentação e uma atividade física saudável. Exatamente, gente. As consequências são maravilhosas para o nosso corpo. Para finalizar rapidamente, doutor Christian, o pessoal então está esperando um frio. Qual o sinal de que o frio está atrapalhando na saúde aí, que as pessoas devem ficar atentas em casa? Uma coisa importante é você sentir suas extremidades, mão e pés. Algumas pessoas ficam com elas muito brancas, pálidas, né? Então, isso significa que o organismo está lançando mão de reter a circulação sanguínea em órgãos mais importantes, como o rim, cérebro e coração. Ou seja, a sua periferia ela está fechada. A prioridade da circulação sanguínea está dentro daqueles órgãos que são considerados prioritários. Então, nessa hora, é importante que você procure se aquecer, porque você está recebendo já um frio demasiado e o organismo está necessitando de um controle da temperatura mais rigoroso com uma vestimenta ou com uma coberta ou com um aquecimento externo com lareira, que é o quem tenha. Enfim, se aquecer melhor para que essa circulação volte a ser feita para a periferia. Ok. Doutor Christian Dal Ponte, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e volto sempre a ver mais. Muito obrigado também pela oportunidade. É a segunda vez que eu estou aqui no teu programa e é sempre bom revê-la. Amiga de antiguidade, de colégio, etc. Época boa, né? Época boa. E sempre a oportunidade, eu agradeço muito e espero que, se eu puder contribuir, vocês possam me chamar, estarei aqui sem dúvida. Muito Com certeza. Beijo no seu coração, doutor Christian. Igualmente. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, meu amigão aí, ó.